Hoje eu queria usar esse versículo aqui, o capítulo 2 ainda, dentro desse nosso estudo sobre algumas coisas importantes da igreja, no capítulo 2, lá no finalzinho, tá? Você vai encontrar no versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então o nosso assunto hoje é sobre isso que eu queria falar, o crescimento da igreja primitiva, a importância do crescimento da igreja e como isso aconteceu no Novo Testamento. É sobre essas duas coisas, né? É importante, é muito importante o crescimento da igreja, nós vamos ver que sim, né? Mas como é que isso aconteceu no Novo Testamento? Usando, né, esse texto do capítulo 2, versículo 47, principalmente o seu final, quando diz que acrescentava ao Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Duas correntes, irmãos, às vezes se opõem hoje. Não é que só tem duas correntes, mas duas correntes, uma puxa para um lado, uma puxa para o outro. Por exemplo, a corrente que diz que sim, é muito importante a igreja crescer. Eu acredito que essa corrente, ela está mais correta, né? Mas geralmente quem puxa essa corrente são aquelas igrejas, mega igrejas, né? São pessoas, pastores, líderes, que estão fazendo com que a igreja cresça, mas cresça a qualquer preço. Eles não importam dos métodos que vão ser usados, se são humanos, se são carnais, se não são espirituais, da onde veio aquilo, contanto que a igreja cresça. Isso é um problema, tá? Então, tem que crescer, e tem que crescer bastante. A outra corrente é o oposto dela, né? Fala, não é assim não, né? Vocês nunca leram lá no livro de Lucas, no capítulo 12, coincidentemente foi o texto nosso hoje aqui, né? Não o tema, mas estava no nosso texto. Não temas, ó pequeno rebanho. Pronto. É tudo que aquela igreja que não quer fazer nada queria escutar, né? Somos um pequeno rebanho igual o de Jesus, né? E pronto, vai tirar isso da cabeça deles, você não vai conseguir. E ali se estaciona todo e qualquer esforço de promover o crescimento da igreja. Uma frase muito utilizada, e eu sei que muitos não gostam do que eu vou falar, o que importa é a qualidade, não importa a quantidade, né? Nesse ponto, eu acredito que também eles têm razão. Essa é a última frase, tá? É importante que a igreja cresça com qualidade, no sentido de saudável. São duas correntes diferentes. Então a gente pergunta assim, quem que está certo aí, né? Produção dos métodos humanos versus a indolência oculta, como assim, pastor? Aquela igreja que cresce na produção humana, ou aquela igreja que não cresce, mas não cresce porque é uma igreja preguiçosa, é uma igreja que membros e pastores estão dormindo, são indolentes. Olha, a igreja não é um negócio para ela crescer a qualquer custo, de qualquer jeito, a qualquer preço. Não, ela não é um negócio. Ela não deve ser tratada como um negócio, porque ela não é um negócio. A igreja é um corpo, ela não é um negócio, só que ela não é um corpo morto, ela é um corpo vivo, e um corpo vivo, se ele não estiver doente, uma enfermidade, alguma coisa, o que vai acontecer com esse corpo? Ele cresce. Então, é importante sim o crescimento da igreja. Eu estava reparando porque às vezes, meus irmãos, a igreja não está crescendo, a igreja está inchando. E a grande prova que a igreja está inchando é o tipo de cristão que se produz hoje. Um cristão completamente materialista, carnal, com pouca preocupação de conhecimento da palavra de Deus, que não sabe o caminho da salvação,
que se você perguntar para essa pessoa aquelas duas perguntas de diagnóstico, sabe? Lembra do evangelismo explosivo? Olha, se você morresse hoje, você vai para onde? Eu não sei, né? Pronto, é um crente, né? E às vezes você vai para onde? Ele já aprendeu, eu vou para o céu. Aí você faz a segunda pergunta de diagnóstico. Por que você vai para o céu? Né? Ele fala, sei lá, né? Eu aprendi que eu vou para o céu. Aí, o que acontece? Você sabe que ele é uma matraca, ele é um papagaio, que ele aprendeu que ele vai para o céu porque ele decorou aquilo, ele não tem a resposta, olha, eu vou para o céu porque eu tenho Cristo como meu Salvador, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu alcancei a salvação eterna no sangue de Jesus Cristo. Pronto, seria a resposta correta. Então, temos igrejas que incham, e temos igrejas que não é que não se enchem, já morreram, só falta deitar. Só falta fechar, pela preguiça, pela indolência. Olha, tem uma coisa aqui, né? Quando a gente fala assim de inchar, tá vendo? Esse pessoal que vai lá, meus irmãos, fica lá, o camarada é que nem eu. E de repente o camarada aparece lá, fortão, que nem o Edinho, não, sempre já foi meio fortinho assim, né? O Edinho tá ficando gordo, né? Mas se eu aparecesse que nem o Edinho aí, vocês iam estranhar o negócio, não ia? Falar assim, ué, o que aconteceu com o pastor, né? O negócio tá esquisito, hein, pastor, né? Até eu ia achar esquisito, né? Longe de mim, estou bem como eu estou, né? Mas tem pessoas que vocês sabem, eles estão crescendo, mas tem uma suspeita ali, sabe? Esse negócio do esteroide aí, né? Tá ali. Como é que funciona isso? Olha, vai aumentando água no interior das células musculares, aí o camarada vai inchando, sabe? Vai inchando, tem umas alterações ali. Resumindo, o camarada fica bombadão, tá? Bombadão. Bom, não vá com espeto nele, hein? Tá? Longe de agulha, essas coisas. É um crescimento manipulado, ele é crescimento falso, ele é crescimento perigoso, porque ataca órgãos vitais. Esses remédios que produzem esse crescimento rápido, assim, uma das coisas mais nocivas é que ataca órgãos vitais, causa um monte de coisa ruim, né? Mas uma das coisas que me deixou assim, abismado sobre o que causa, é a alteração de comportamento. Você vê, você vai entrar numa igreja, dependendo da igreja que você entrar, você comparar aquilo com o Novo Testamento, você não acredita que você está numa igreja do Novo Testamento. Talvez você estaria num baile e você estaria melhor do que naquela igreja que você acabou de entrar. Há uma alteração de comportamento agressivo, né? Além de interferir na função reprodutora. Isso é outra coisa interessante, porque eles não querem crescer no sentido de uma semente semeada. Eles querem crescer como aquela grande árvore, sabe? É um crescimento vertical. É assim, é só uma igreja, mata-se aquele desejo de se abrir novos trabalhos. Deixa de ser uma igreja reprodutora para ser uma mega igreja. É uma igreja bombadona, é uma igreja bonita, o bombadão fica bonito, sabe? Se colocar um mister aqui, colocar eu, tirar a camisa, todo mundo vai dar risada de mim, deles vai falar, né? Mas é bombadão, né? É bombadão. Deixa eu dizer, esse é o problema da igreja que cresce com métodos humanos. Não que não possa usar alguns, mas a gente sabe para onde isso leva. Agora, do outro ponto, meus irmãos, tem a indolência. Olha, o indolente. O indolente é um termo utilizado para qualificar algo ou alguém que não tem capacidade de sentir dor física. Esse termo também é usado muito para quem? Para quem é insensível, preguiçoso, desleixado, negligente, né? O preguiçoso nunca faz nada, né? Está errado ali. E reclama de tudo. Você pode ver que a igreja que não quer fazer nada, ela está sempre reclamando da igreja que cresce. Ah, mas tem alguma coisa ali, está acontecendo alguma coisa. Pode ser que está acontecendo, mas lá onde ele está, ou aquela igreja preguiçosa, ali não acontece nada. Absolutamente nada, é que nem fala o livro de Provérbios. Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços, e aí aparece a goteira na parede, vai acontecer outras coisas, o mato está crescendo, ou seja, a indolência faz isso.
A indolência não leva a nada. Então, irmãos, olha, geralmente esses dois campos que se opõem, eles têm problema. E deveria resolver esses problemas. A igreja que está dormindo deveria acordar. A bombadona deveria parar de tomar esses remédios mundanos e voltar para o Novo Testamento. É assim. Agora, continuando, né? É importante a igreja crescer? Só quero responder isso aqui. É importante uma família crescer? É. Quem falou isso? Jesus. Quem falou isso? Deus. Aonde se lê isso? Crescei-vos e multiplicai-vos. Não falou isso aí? Deus falou. Então, meus irmãos, Jesus falou assim, fazei discípulos. Olha, está no plural. Se está no plural, é para fazer o quê? É para fazer discípulos, o negócio tem que crescer. Ou como diz hoje, o negócio tem que rodar, pastor, o negócio, né? Sim, nesse sentido. Veja, irmãos, é importante uma família crescer? É. É importante um corpo crescer? É muito importante. Já falamos, nasce um nenenzinho tem 1 ano, está lá no berço. Tem 2 anos, está lá no berço. Tem 20 anos, está lá no berço, calma lá, tem alguma coisa errada, né? Não está certo isso aí, realmente não está certo. Se acontecer, você sabe, tem alguma coisa acontecendo. Então, irmãos, é importante que um corpo cresça. Não precisa crescer, né? Olha, veja lá, eu tenho amigos que são da minha idade, desde a infância, né? Ia para a escola, aí tinha eu lá, Gilberto, pequenininho, aí tinha o Serjão, quase 2 metros de altura, sabe? Aquela linguiça, né? Um cresceu demais, outro não cresceu muito, mas estamos na média, tá vendo? Estamos na média, ou seja, nós estamos crescendo, quer dizer, um cresce mais, outro cresce menos, mas está crescendo, correto? Então é importante. Como eu sei que é importante? Versículo 47, texto bíblico, 2:47. Então diz, o povo estava louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eles então, meus irmãos, estavam crescendo. Essas pessoas não estavam caindo de paraquedas na igreja. Você não imagine que alguém vai deitar aqui nesse portão e cair aqui dentro e se tornar um membro da igreja, assim, de repente. Pode acontecer uma ou outra vez, mas não é assim que funciona o crescimento. Tá? Então, como a igreja primitiva cresceu? Nós vamos ver algumas coisas hoje, tá? Mas só aquilo que nós vemos dentro do Novo Testamento. Eu, para dizer a verdade, quando eu tinha 23 anos, fui fazer um curso que se chamava esse aí mesmo, no Evangelismo Explosivo. É o único curso que eu me lembro que falou assim, olha, a igreja vai crescer. Por isso que eu sei essas 2 perguntas de diagnóstico. E confesso que me ajudou muito para fazer evangelismo pessoal, fazer aquele estudo com aqueles pastores, com aqueles irmãos, e o pastor que dava o curso, que era o pastor Bretones, é uma pessoa maravilhosa na Igreja Batista do Brooklyn, uma igreja que multiplicava, uma igreja que reproduzia, tinha muitas filhas. Eu admirava muito, né, o jeito que ele fez com que a igreja crescesse. Ele não, o Espírito Santo usando ele como pastor para que a igreja pudesse crescer. Então, não aprendi muita coisa, porque eu era um aluno meio relaxado, né? Mas foi a única coisa que eu vi. Por isso eu sou desatualizado desses métodos. Eu não sabe, depois que eu fiquei com a palavra de Deus, eu tento achar ali dentro dela aquilo que vai ser favorável para o crescimento da igreja. Ou quando as coisas não estão andando bem, eu já sei também que devo procurar na Bíblia a resposta. Por que a igreja ela não cresce, ela não está indo bem? Então, o crescimento da igreja primitiva é realidade incontestável no Novo Testamento. Então, se um pastor dizer, olha, não é importante, não é assim não, o crescimento da igreja, não é verdade. Não combina com aquilo que está escrito no Novo Testamento, ali no livro de Atos, seja do capítulo 1 até o capítulo 28. Meus irmãos, o livro de Atos é o quê? É o desimpedimento da palavra de Deus. Como a palavra de Deus, ela pulou as barreiras. Como ela saiu para fora do cenáculo, para fora de Jerusalém, para fora da Judéia e foi até os confins da terra. Por isso, o último texto do livro de Atos fala que a palavra de Deus estava livre, que a palavra de Deus estava correndo desimpedida, porque estava crescendo. Mas eu quero usar só a igreja primitiva nesse texto, né, que é de Jerusalém,
Então, olha, veja esse texto no capítulo 2, versículo 41. Os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo de quase 3.000 almas. A igreja cresceu. É uma realidade. 3.000 almas, a igreja cresceu. Né? Depois, logo a seguir, é o que nós temos no texto. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, mostrando que o Espírito Santo, que Deus estava agindo para que a igreja crescesse, correto? Depois, no capítulo 4, muitos dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Só homens, 5.000 homens tinha a igreja de Jerusalém. Um crescimento assim que faz os nossos olhos se encherem. Então, depois, no capítulo 6, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Capítulo 9, versículo 31, a igreja tinha paz, edificando-se e caminhando no temor de Deus, no conforto do Espírito Santo, e crescia em número. Olha lá, no capítulo 6, multiplicava o número. No capítulo 4, subindo o número. Aqui no capítulo 9, crescia o número. E aí você tem essas duas palavras, crescendo, multiplicando, no capítulo 12. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e multiplicava. Aí se perguntar, é importante a igreja crescer? Olha aí, né? Quem dá a resposta? Quem dá a resposta é Deus. É claro que é importante, é necessário, é preciso. E se não crescer, pastor, então olha, vê o que está acontecendo com esse corpo. Ele está doente, tome o remédio necessário, vá lá, precisa tomar o remédio, vá na palavra de Deus, corrija-se, faça isso, igreja. Mas a igreja precisa crescer, ela precisa crescer, e a gente tem tipo aqui nesses versículos lidos, um mix do crescimento, né? Para mim são 3 coisas muito importantes. Primeiro, é que você tem a palavra de Deus sendo referida muitas vezes. Por exemplo, os que aceitaram a palavra, né? Os que ouviram a palavra, crescia a palavra de Deus. Então você vê que a palavra de Deus, ela tem ênfase aqui nesse texto. Então as pessoas ouviam o que para crescer? Ouviam um método humano? Não, ouviam a palavra, tá? É a palavra de Deus, a Bíblia que eles ouviam. Segundo, é esse agir do Espírito Santo. Você percebe o agir do Espírito Santo quando a palavra era anunciada. Então o Espírito Santo tocava no coração daquela multidão do capítulo 2, tocando no coração daquelas pessoas no capítulo 4, e aí vai indo. Talvez um dos textos mais claros de que o Espírito Santo, ele trabalha quando alguém prega, quando há o testemunho, seja pregando na igreja, seja um testemunho pessoal, fora da igreja, é aquele de Lídia. Por quê? Porque Paulo ele prega para diversas mulheres, mas é somente Lídia. Lídia tem um toque espiritual. Lídia tem aquela revelação de Deus. Olha, diz que o Senhor lhe abriu o coração para atender as palavras de Paulo. O Espírito Santo. Repare bem. Então o Espírito Santo, ele tem aquele papel imprescindível. A palavra de Deus, o Espírito Santo tocando nos corações. Mas irmãos, sabemos, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Isso é uma bandeira nossa. Mas tem uma coisa, Paulo diz, como eles vão ouvir se não há quem pregue? Por isso, um dos primeiros textos de Atos no capítulo 1, uma das primeiras palavras de Jesus, é o quê? É aquela comissão que ele dá. Olha, vocês vão ser minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Então Jesus chama os seus discípulos, chama o seu povo, a igreja é chamada para fazer discípulos, como? Testemunhando. Nós precisamos falar o que Jesus Cristo fez, o que Cristo fez em mim, o que Cristo pode fazer em você, a transformação que houve em mim. Esse era o testemunho que se dava no Novo Testamento. Então, irmãos, a palavra de Deus, o Espírito Santo, o testemunho do crente, aquela testemunha de Cristo, né? da obra de Cristo, isso é o verdadeiro evangelho. E aí então, nós temos
que responder como é que a igreja ela cresceu. Qual é o método, então, que nós temos lá no Novo Testamento? Você pode encontrar muitos, né? Eu citei aqui 2, 3, 4 no máximo, né? Mas são coisas simples, coisas que toda igreja, por menor que seja, ela tem, ela pode, como aquela igreja que cabia dentro de um cenáculo. Então, qual foi o método usado pela igreja primitiva para ter tamanho crescimento? Obediência à palavra de Cristo. Quando Cristo disse, ide, pregai o evangelho, vai pregar, né? Ter essa ousadia. A igreja aprender a transformar impedimento, necessidade, em ocasião, em oportunidade. A igreja tem que aprender a ver onde que o Espírito Santo está agindo, acompanhar o Espírito Santo, ver aquelas oportunidades que surgem. De repente surge uma oportunidade. Usar a força de quem acabou de se converter, isso é um testemunho poderoso. Quem é poderoso no testemunho? Quem acabou de se converter, como aquele gadareno lá, que quer ir embora com Jesus, diz, não, você não vai embora não, rapaz, né? Você vai ser minha melhor propaganda lá em Gadara, né? Você vai ficar, vai testemunhar na tua família. Quando Jesus volta lá, porque ele é expulso de lá, tem 4.000 pessoas esperando ele. Olha o testemunho do gadareno. Usar essas pessoas, os novos convertidos, e transformar em impedimento, como eu disse, né, em oportunidade. Muito bem, né? A obediência, vamos falar desse primeiro ponto aqui, a obediência à ordem de ir e pregar. Eu quero lembrar os irmãos, né, eu quero lembrar a igreja aqui, todos, que eles estavam confinados num cenáculo, correto? Não é assim que eles se encontram na primeira reunião? Não é assim que eles se encontram na segunda reunião? Eles estão num cenáculo, e eles estão ali, podemos dizer, o que tem naquele cenáculo? Tem oração? Tem oração, tá? Tem comunhão, muita, aquele grupo pequeno, com aquela comunhão forte, gostosa, né? Tem o partir do pão? Tem também, eles estão ali para celebrar a ceia, se for o caso, né? Mas não tem crescimento. Já repararam nisso? Tem tudo isso, mas não tem crescimento. Quando é que realmente a igreja, ela parte para o crescimento? Quando eles saem do cenáculo. Quando eles saem do cenáculo e eles conseguem alcançar o coração, conseguem alcançar o ouvido daquela multidão que está lá fora, que passa de muito as 3.000 almas que se converteram. Mas eles tiveram que sair daquelas 4 paredes. Como vão ouvir se não há quem pregue? Como invocarão em quem não creram? É o que Paulo chega nessa conclusão. Como é que uma pessoa vai levantar a mão? Como é que uma pessoa vai entregar a vida para Jesus, se não há quem pregue para essa pessoa? Por isso o Espírito Santo pode pegar um Filipe, de uma igreja que cresce como Samaria, levar ele na beira de um deserto para pregar para o eunuco. Quer dizer, o eunuco precisava ouvir o evangelho para crer. Pegar um Pedro que está lá em missões, na costa do Mediterrâneo, tirar ele de lá, levar ele para uma dessas cidades. Por quê? Porque numa dessas cidades tem um Cornélio precisa ouvir o evangelho. A igreja precisa atravessar a barreira do cenáculo. É boa a comunhão, é bom os cânticos, está legal o almoço da igreja todo domingo, cabe tudo numa Kombi, é assim, né? Parece a torcida da Portuguesa, cabe tudo numa Kombi, cabe, então, legal, só que não tem crescimento. Olha, a igreja saiu para fora. Onde está escrito isso? No Novo Testamento. No livro de Atos, no capítulo 2, vamos comigo aqui, capítulo 2, versículo 14. Todo mundo rindo dos discípulos, daquele mover do Espírito Santo no Pentecoste, e aí Pedro ergueu a cabeça, com os 11, não somente ergueu a cabeça, ele se levantou, e depois ele se levantou, ele ergueu a voz, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos:
E aí então, meus irmãos, o que ele faz é falar do profeta Joel, falar da mensagem da salvação. No versículo 22 ele diz: varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus, o Nazareno. Olha só, né? Então ele abre aquele bocão dele, ele devia ter uma voz poderosa para pregar, e ele se levanta no meio da multidão, ele fala: Jesus, o Nazareno, e ele fala de Jesus, o Nazareno. Mas se ele tivesse lá dentro do cenáculo apenas, ninguém ia ouvir, mas aquela multidão lá fora pôde ouvir, porque ele clamou em alta voz. E no versículo 38, ele diz: arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Está lá a clamar, né? No versículo 39, ele fala que essa promessa é para os vossos filhos. Então você vê esse desejo, meus irmãos, de pregar para aqueles que estão lá fora. No capítulo 4, quando a igreja sofre a primeira pressão, de uma prisão temporária dos apóstolos, assim que os apóstolos saem, nós temos essa frase aqui, olha: com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. Chegamos até a citar no estudo anterior a ousadia da igreja primitiva em pregar, a coragem que eles tinham de pregar o evangelho. Depois, no capítulo 8, aqui a igreja foi perseguida porque Estevão foi apedrejado, e eles aproveitaram a turma lá, né, dos legalistas: vamos então pegar esses cristãos e dar um fim nisso aqui. E a igreja precisou ser dispersa. Muitos cristãos que viviam em Jerusalém, eles tiveram que deixar Jerusalém. Aí você encontra esta frase. Qual frase? Que eles foram dispersos, mas indo por toda parte, eles pregavam a palavra. O Filipe, por exemplo, foi para Samaria, e a palavra de Deus diz, lá no capítulo 8, e anunciava-lhes Jesus. Repare bem. Então, como é que uma igreja vai crescer se ela não sair, se ela não atravessar aquela barreira? Qual barreira? A barreira do cenáculo. E depois aqui no capítulo 8 já atravessou a barreira dos muros de Jerusalém. São muros altos, fortes, mas precisavam ser atravessados. O evangelho não pode ficar preso naqueles muros. A igreja tem que atravessar, a igreja tem que ter coragem de pular aquele muro. Fala-se tanto de pular o muro de Jericó, pula o muro de Jerusalém, não é? Para quê? Para anunciar a palavra de Deus. Depois, o Filipe, como eu disse, ele passava por todas as cidades lá da costa mediterrânea, ele saía anunciando a palavra de Deus. Homens corajosos, homens ousados. Então se perguntar como é que a igreja crescia? Cresce quando os membros, cresce quando o pastor, cresce quando o pastor e membros cria vergonha na cara e faz o quê? Começa a pregar o nome de Jesus, começa a anunciar Jesus. Onde que eu vou pregar de Jesus? Prega no seu trabalho, prega em casa, prega na rua. Se a gente não fizer isso, não tem crescimento. É uma realidade. Ah, qual é o método de crescimento? Está aqui o método. Não tem, né? Se cada um de nós pregar mesmo o evangelho, até o final do ano, meus irmãos, não vai caber gente na igreja, não é assim? Essa aqui é a verdade. É melhor dormir? Ou para facilitar, para crescer de uma vez, ficar bombadão, né? É melhor fazer o que a Bíblia ensina para a gente, do jeito da palavra de Deus. Uma outra coisa que a gente vê muito no Novo Testamento é o quê? É quando eles começam a transformar necessidade em oportunidade. Como assim? Algumas coisas, meus irmãos, a igreja tem que perceber que o Espírito Santo está fazendo. Bem, Jesus prometeu que ia mandar o Espírito Santo. Por que não mandou o Espírito Santo, por exemplo, numa terça-feira de um dia qualquer? Não podia ser assim? A igreja toda reunida lá, todo mundo em paz, todo mundo quietinho. Não podia ser assim? Vamos esperar aqui, né? Jesus disse alguma coisa. E aí, o que aconteceu? A igreja, ela tem aquele sopro do Espírito. Derrama-se o Espírito Santo sobre a igreja. Que dia que era mesmo? Alguém lembra que dia que era que derramou o Espírito Santo? Tinha uma festa lá? Pentecoste. Justamente aquela festa que o pessoal fazia a cabana onde? Para fora. Ia pegar todo mundo na rua, né? Imagine se o Espírito Santo não sabe o que está fazendo. É claro que o Espírito Santo sabe o que está fazendo. A igreja percebeu isso.
Poderia aquela coisa que é intra nunca virar extra, ou seja, aquilo que aconteceu no cenáculo não pular para fora. Mas tem que ver que aquilo é para ser pulado sim, aquilo tem que atravessar a parede, o evangelho tem que atravessar. Meus irmãos, a igreja atravessou, ela viu o operar do Espírito Santo. Era um dia especial, os judeus estavam comemorando sua festa, tá bom, então vamos aproveitar essa festa e vamos fazer o quê? Vamos fazer uma pregação, aquela pregação, e vamos tocar, né, o coração dessas pessoas com a palavra de Deus. É por isso assim, eu não critico igrejas que fazem um evento ou outro para crescimento não, para atrair as pessoas, não, de jeito nenhum, eu não faço isso, né? De jeito nenhum. Vai ter lá, tem uma igreja, vai fazer uma festa de Natal, aí consegue tanta gente para ouvir a palavra de Deus, se eu não quiser fazer, eu não faço, mas que bonito vai ser da minha parte, eu ficar criticando, jogando uma pedra, nem tem Natal na Bíblia, tem Natal na Bíblia assim, Jesus não nasceu, né? Se Jesus nasceu, tem Natal, né? Então, eu posso olhar, eu posso comparar com aquilo que está acontecendo, com o Novo Testamento, posso ter algumas lições, mas tem muita gente que sabe aproveitar bem os eventos, sabe aproveitar, né? Tem cristão que está aproveitando, tem aquele pessoal que faz aquela rota da Compostela lá, né? Não tem aquele pessoal? E aí agora já tem alguns crentes, alguns cristãos que ficam entregando água e folhinha no meio do caminho, não estão ali? Pessoal todo idólatra carregando lá a sua cruz, alguma coisa, e lá está o camarada crente, está com sede, está aqui a água, está aqui a folhinha. Olha, irmãos, né? Eles aproveitam o evento. Aproveita certas necessidades, ocasiões, porque aí se cria uma oportunidade. A coisa começou a pegar mesmo, depois daquele grande dia do Pentecoste, porque a igreja viu mais do que um mendigo. Pedro e João andando no caminho, e aí um mendigo, me dá uma esmola, né? Olhando para Pedro. Aí Pedro olha para ele, um fita o olho no outro, olha lá, coitado do Pedro, quebrado, sem um centavo no bolso. Ele olha para o rapaz e diz, olha, eu não tenho dinheiro, não adianta, aqui você não vai conseguir nada, mas aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, me dá aqui tua mão, né? A Bíblia diz que ainda ele segurou na mão de Pedro, houve uma ajuda. Repare, irmãos, podia ser apenas um mendigo, e aquilo foi transformado numa ocasião para anunciar a palavra de Deus, o nome de Jesus. Por causa daquele milagre, todo mundo começou a olhar. Por quê? Porque o camarada começou a ir junto com Pedro, correto? Foi lá com Pedro e estava no templo. Ei, não é esse aí o mendigo lá? Será que era falso? Não, é ele mesmo, né? Era um coxo de nascença, era um doente. E quantos doentes temos? Transformar isso num evento para pregar a palavra de Deus, nós podemos, só que nós temos que enxergar mais do que um mendigo. Tem que enxergar cada alma, você tem que enxergar um potencial para pregar a palavra de Deus. E foi isso que aconteceu. Muita coisa aconteceu. Aqueles 5.000 que aparece no capítulo 4 é resultado da cura daquele mendigo. Por quê? Porque eles teve um testemunho, o testemunho foi firme, mas tudo começou porque a igreja olhou além de um mendigo, que olhou uma alma que precisava ser salva. Então, transformou aquela necessidade numa oportunidade, criar ambiente favorável. A gente reclama às vezes do lugar onde nós estamos, que não está bom, porque está quente, porque está assim, assado. Olha o Paulo, ele foi pregar lá em Filipos, não tinha um lugar para ele pregar, ele foi na beira do rio. Chegou na beira do rio, que pregando a palavra, a Lídia se converteu, levou eles lá para a casa dela, pregou lá para a família, de repente, meus irmãos, a igreja começa a crescer lá em Filipos. Olha só, na beira de um rio, foi assim, foi um momento assim, diferente, abençoado mesmo. Outra pessoa falaria, não tem lugar para me pregar aqui, eu vou embora, não tem um prédio, eu vou embora, né? Então, irmãos, continuando, né? Em Atenas, ele prega o Deus desconhecido aonde? Lá no Areópago, correto?
Ah, é o lugar onde tem aquele monte de ídolo, né, pastor? É, né? Mas não foi uma oportunidade? Ele não transformou aquilo numa oportunidade? Aquele momento meio até adverso. Por quê? Porque ele não estava ali para pregar. Isso é muito interessante no evangelismo em Atenas. A verdade é o seguinte, ele combinou com Timóteo e Tito, que ele com Silas, que ele ficaria esperando os dois em Atenas, e aí eles marchariam para outros lugares. Então o ponto de encontro era Atenas. Só que os dois demoraram para chegar. Não chegava, e o Paulo podia ficar naquele hotelzinho, sabe, na beira da rodoviária, não tinha ônibus. Então lá na beira portuária, né, onde estava o navio, ele podia ter ficado ali. Ele podia. Estava cansado, sabe, ele já tinha sofrido até um apedrejamento, não estava fácil a vida de Paulo. Só que ele não faz isso. O coração dele é tocado. A palavra de Deus diz que compungiu seu coração em ver aquela cidade tão entregue à idolatria. O coração dele, meus irmãos, queimava. Eu tenho que falar, eu tenho que pregar. Não tem aquelas pessoas bem linguarudas mesmo, que ela está em qualquer lugar, eu tenho que falar, né? E fala o mal e acaba se dando mal, correto? Tem pessoa que é assim. Já Paulo não, ele tinha que falar o evangelho. Uma coisa queimava no seu coração, e essa coisa era o evangelho. E ele pregou. E o pessoal falou, que você está falando de uma tal ressurreição aí, quem que é ela, né? E esse tal de Jesus aí, quem que é ele? Vamos levar você lá para pregar lá. Aí chega lá, meus irmãos, ele faz aquela linda mensagem do Deus desconhecido. Pessoa se converte. Pessoa que trabalhava lá, naquele lugar idólatra, se converteu. Mas ele transformou, sabe, um momento que não era muito bom, adverso, ele transformou numa oportunidade. A igreja precisa fazer isso. Aproveitar essas oportunidades. Sabe que a igreja lá no Jardim Santa Antonieta, ela começou de uma forma curiosa. Porque o irmão Gilson Yoshida, ele estava assim, ele fez uma construção e em cada laje fazia um churrasco para o pessoal. Churrasco mesmo. Tinha lá, sabe, o pessoal, ele dava a carne e o pessoal levava outras coisas, né? Mas ele dava a carne. Você, pastor, o pessoal lá, né? Eu queria alguém para dar uma palavra, porque só tem perdido lá. O pessoal lá só pensa em coisa errada. Aí eu falei assim, bom, eu vou, pode marcar lá que eu vou. Passei na Mariazinha, falei, Mariazinha, vou passar essa vergonha sozinha não, né? Então tá lembrado disso, Mariazinha, né? A senhora vai comigo lá, né? Vocês vão ver a senhora, eles vão respeitar, né? E aí nós fizemos um culto lá, e aí a gente fez um apelo, alguém tem uma casa aí aberta para a gente poder começar um estudo, um culto, e ninguém levantava a mão, até que um pedreiro lá levantou, o nego, que era mais branco que um papel, né? Aí ele levantou a mão e disse, pode fazer na minha casa, né? Mariazinha sabe disso, ele nunca escutou uma mensagem, ele nunca ouviu uma mensagem, ele ficava para fora. A esposa se converteu, a filha se converteu, alguns vizinhos se converteram, a gente só saiu de lá para o templo, lá no Santo Antônio. Ficamos 2 anos e meio naquela casa, eu fico teimoso também, abriu a casa, agora não saio mais, né? Ficamos lá, né? 2 anos e meio lá na casa do nego. A Mariazinha lembra disso, né? Porque a gente estava junto nessa. Mas se transforma em oportunidade. A mesma coisa aconteceu em Pompeia. Porque a irmã Ivone achou lá uma família, né? A família do nosso irmão Alexandre, e não tinha templo também, mas tinha lá uma lojinha lá de ferragem, um pó de ferro, que eu era um alérgico medonho, que eu orava todo dia para nunca mais fazer culto lá, né? Mas era lá que se fazia o culto. Mas é ali, meus irmãos, que Deus queria que as pessoas ouvissem a palavra de Deus. Olha, Paulo, em uma outra ocasião, ele foi expulso de uma sinagoga, a sinagoga lá de Éfeso. E o que ele fez? Ele saiu daquela sinagoga, né, que não estava mais com ambiente para aquilo, e ele foi pregar o evangelho num salãozinho que ele alugou. Sabe o que aconteceu naquela época, naquele tempo? Vamos ler na Bíblia, né? Como ele transformou aquela ocasião. Capítulo, vamos achar, né? Aqui no livro de Atos. E pode ir pulando aí, que eu também não sei onde está direito não, né? Capítulo 19.
Versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos e passou a discorrer diariamente na escola de um certo tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto de judeus quanto de gregos. Não é maravilhoso ler isso aí? Como ele transformou um momento ali difícil. Até entra naquele outro ponto, nós vamos ver daqui a pouco, né, de transformar impedimentos em oportunidades. Mas tem uma coisa antes que eu queria falar para os irmãos, é o uso dos novos convertidos. Irmãos, na igreja de Jerusalém tinha medalhões, correto? Todos os apóstolos eram medalhões. Mas com quem que a igreja trabalhou? Com quem que o Espírito Santo trabalhou? Repare alguns nomes. Por exemplo, o primeiro evangelista mesmo assim, que o Espírito Santo usa, pega, leva de um lado, leva para o outro, quem que era? Era um desconhecido para nós, nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, que é o Filipe evangelista. Na lista de diáconos só tem desconhecido. Depois, o primeiro mártir da igreja, a morrer mesmo pela causa de Jesus, ele não está descrito nem em Mateus, Marcos, nem Lucas, nem João, que é Estevão. Ou seja, aquela gente nova, aquelas caras novas, elas começam a ser usadas pelo Espírito Santo. Como é que a igreja cresce, pastor? Quando essas pessoas novas, elas vêm e elas trazem outras pessoas, elas testemunham do que Jesus Cristo está fazendo. Meus irmãos, a igreja primitiva usava muito isso. Por exemplo, quase parou de usar com Saulo, porque quando Saulo se converteu, ele era um perseguidor da igreja, ele foi recusado pela igreja. Quando ele chegou em Jerusalém, o pessoal ficou com medo dele, e disse: você não pode ficar aqui não. Pagaram uma passagem só de ida para ele lá para Tarso, e ele só saiu de lá quando o Barnabé buscou. Barnabé também não está lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. Veja só quem que o Espírito Santo está usando. O Espírito Santo está usando cara nova, gente nova. Repare como você é importante no projeto de crescimento real, verdadeiro, bíblico. Cada pessoa que se converte. E o Espírito Santo passa a usar Saulo. E com que, meus irmãos, com que poder o Espírito Santo usa Saulo? A igreja nem queria, mas o Espírito Santo queria aquela cara nova e usou para abrir muitos novos trabalhos. E Saulo, que se torna Paulo, o que ele faz? Então ele começa a produzir essas novos pregadores, pessoas que estão trabalhando pela causa. Ele é aquela pessoa que ele encontra os novos talentos. Paulo consegue isso. Como ele consegue isso? Se você pegar aquele texto do livro de Atos, no capítulo 14, vamos comigo lá. Atos, no capítulo 14, ele está voltando de abrir muitos novos trabalhos na Galácia. Então aqui no capítulo 14, no versículo 23, né, ele voltou, fortaleceu a alma dos discípulos, disse: olha, é com muito sofrimento que a igreja vai crescer e entrar no reino de Deus. E no versículo 23, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. O trabalho era muito novo, tinha 1, 2, 3 anos o trabalho dessas igrejas. Apesar de ser trabalho novo, Paulo, ele olhou para aquelas almas, elegeu presbíteros, líderes, e disse: olha, vocês cuidam da igreja e Deus cuida de vocês. Impressionante isso, né? Usando aqueles novos talentos que foram aparecendo na igreja, às vezes por egoísmo do pastor, por egoísmo da liderança. Não aparece cara nova na igreja, não aparece, mas desaparece. É como em Jerusalém, apareceu o Saulo, mandaram o Saulo embora. E quantos talvez já foi embora dessa igreja, talentosos, e nós não aproveitamos. É uma triste realidade, com certeza. Olha, nesse projeto de Paulo,
o Timóteo sai lá daquela igrejinha, lá de Listra, uma igrejinha do interior, né? Ele vai lá, encontra aquele pregadorzinho, né? Aquele irmãozinho, aquele talento é encontrado. O Espírito Santo vai usar muito o Timóteo, o Epafrodito, o Tito, o Onésimo. Olha a história do Onésimo. Onésimo vivia ouvindo a mensagem na casa do Senhor dele, nunca se converteu. E aí um dia, ele foge da casa do Senhor dele. E Paulo está lá, está em Roma, né? Está em Roma, preso, e acontece alguma coisa com o Onésimo, que ele encontra o Paulo. O camarada foge, atravessa metade do Império Romano e encontra uma pessoa conhecida que pode devolver ele lá para o dono dele. É muito azar às vezes, né, que a gente pode falar. Olha, ele escuta o evangelho com Paulo, ele se converte, e o Paulo fala: rapaz, você tem que voltar para o seu senhor lá, né? Vou mandar uma carta aqui para você, né? Devolve lá. Olha, o Onésimo se torna um ajudante da obra, e Paulo fala: eu quero que você liberta ele para ele poder pregar a palavra de Deus. Então, irmãos, usar esses novos convertidos, ou as caras novas que vão aparecendo da igreja, isso aí é o quê? É uma obrigação da igreja que quer crescer. Se a igreja quiser crescer, tem que usar. Estamos quase terminando. Transformar impedimento em oportunidades. O que você ou a nossa igreja faz quando sofre uma perseguição? Paramos. Tinha uma pedra no caminho tinha uma pedra. Chuta ela. Tá? Chuta ela. Vai ficar lá atrapalhando, fazendo o quê? Né? Você não pode ficar sentado em cima dela, parar, não dá, né? No mínimo desvia dela. Agora, olha a igreja primitiva, irmãos. Prisão, Pedro e João presos, né? Depois os apóstolos presos. E o que aconteceu quando eles foram presos? O anjo tirou eles da prisão. E o que o anjo falou para eles quando tirou eles da prisão? Vai e anuncie às pessoas a palavra desta vida. Pronto, está vendo? Então tem que transformar impedimento em quê? Em oportunidade também. Aquelas prisões eram transformadas em oportunidades para dar testemunho do Senhor Jesus Cristo. Olha, o apedrejamento de Estevão, pense bem, foi um marco para o inimigo da igreja. Matamos um pregador, agora sim, né? Né? Eles mataram Estevão, e a palavra de Deus diz que teve uma perseguição, lá no capítulo 8, versículo 1 até o versículo 4, então teve aquela perseguição contra a igreja. O que aconteceu? A igreja começou a crescer, sabe? A crescer. Assiste o desenho de pica-pau, o camarada, ele está é um só, né? O camarada faz assim, aparece 2 pica-pau, o camarada faz assim, faz 3 pica-pau, faz 4, né? Parece que não acaba nunca de aparecer pica-pau. Quanto mais eles chacoalhavam a igreja, mais aparecia a igreja. Então eles tiraram a igreja. Não. A igreja foi se multiplicando. Aquela perseguição que aconteceu após o apedrejamento de Estevão fez com que a igreja atravessasse os enormes muros de Jerusalém. Atravessou os muros de Jerusalém. Então a igreja aproveitou aquela oportunidade, aquele tipo de perseguição. Paulo foi preso em Filipe, mas levou chicotada, mas apanhou. Como apanhou Paulo e o Silas, coitadinho dos dois, cantando lá na prisão. Como Deus é bom, né? Mas ali, irmãos, teve aquele terremoto, ninguém fugiu, o carcereiro se surpreendeu e clamou: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Você sabe o que precisa fazer para ser salvo? Você nunca ouviu essa palavra? Pois o carcereiro, ele ouviu. Ele perguntou para Paulo: senhores, Paulo e Silas, né? Senhores, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Você quer ir para o inferno ou quer ir para o céu? O carcereiro queria ir para o céu. Ele pergunta como? A resposta vem imediata: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Pronto, aquela prisão se tornou na conversão do carcereiro, da família do carcereiro, mais uma vez transformou o impedimento em oportunidade. A última vez que Paulo é preso lá no Novo Testamento, em Atos,
ele é preso em Jerusalém, vai para Cesareia, depois ele vai, coloca ele num barco, o barco afunda, quebra, né? Ele escapa, vai para a ilha de Malta, e sei que ele chega vivo em Roma e preso. Apesar de tudo acontecer, ele chega preso, ele sai preso, ele chega preso. Só que a palavra de Deus não estava preso. Quantas pessoas ouviram a palavra de Deus porque Paulo estava preso? Mais de um rei, no mínimo uns 3. Rainhas. A rainha sentava perto do rei para ouvir, queria saber o que está acontecendo, né? E ouvia o evangelho. Guardas que prendiam Paulo ou seguravam Paulo, ouviam o evangelho, a ponto de Paulo dizer que toda a guarda pretoriana tem um conhecimento. A guarda pretoriana foi infeccionada com o evangelho. Olha o crescimento, repare bem. Então aquela prisão de Paulo em Jerusalém resultou na pregação de reis, soldados, e um enorme crescimento da palavra de Deus no meio pretoriano. Olha, irmãos, a gente pode fazer 2 coisas. Ficar lamentando, parado, sabe? A igreja não cresce, não sei o que acontece, eu posso fazer isso, né? Ou eu posso correr junto com o Espírito Santo, vamos aproveitar as oportunidades que o Espírito Santo nos dá de sair para fora dessas 4 paredes, para fora dos muros da nossa cidade e chegar até onde Deus permite que cheguemos. Esse é o segredo do crescimento da igreja do Novo Testamento. Tem mais, se você ler, eu estou dizendo, só citei 4. Vamos fazer algumas perguntas aqui para terminar. A igreja precisa crescer, a igreja vai crescer, Deus quer que ela cresça, e nós queremos, tem que querer também. Sabe quando aquela comunhão é tão gostosa que não cabe mais ninguém? Sabe aquele clube da Luluzinha, ou o clube do Bolinha, não cabe mais ninguém, já está cheio, né? Tá. Então envelhece todo mundo junto, morre, e morre a igreja junto. Somos um corpo saudável, propício ao crescimento, nossa igreja é alegre. Isso é uma coisa importante de perguntar. As pessoas são bem recebidas na nossa igreja? Ou senão você olha e fala assim, oh, que bom, né? Ah, vai com Deus, Deus me livre. Não, você é assim, né? Não seja, né? Temos esse elemento mix, somos o terceiro, né? Porque tem a palavra, o Espírito Santo, mas tem o testemunho. Tem eu também no meio. Deus vai me usar, o Espírito Santo vai me usar. Estamos saindo para fora das portas da igreja para pregar. Sabemos aproveitar as oportunidades que Deus nos oferece. Usamos a força dos novos convertidos. Transformamos impedimentos em oportunidades. É isso, irmãos. Outra igreja não vai responder para nós. Nós temos que ter as respostas. É assim que funcionou no Novo Testamento. Amém?